Oi pessoal, estou aqui com o Bruno Flora, professor de transferência de calor. E aí, Bruno, gostaria de saber qual que é a sua opinião, qual que são as suas observações sobre transferência de calor no sentido de concurso público e nas aulas que nós damos no curso, o que aparece mais de dúvida ou de questão mesmo. Tudo bem, Alisson? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Então, vou fazer aí uma pequena apresentação de algumas questões que nós separamos na sala de aula. Nós vamos falar um pouco aí o que o pessoal acha, quais são as dúvidas recorrentes e o que é o macetinho, onde que nós costumamos apresentar aí como o caminho das pedras para o pessoal que está estudando, né? De uma forma resumida. Então, aqui nós temos uma questão Petrobras Engenheiro Civil Júnior. Você sabia, Alisson? Você imaginava? Sabia, claro, sabe, mas você imaginava? Normalmente eu não imaginaria, civil, né? Se eu não conhecesse a prova nem um pouquinho, eu não imaginaria que esse tipo de questão para engenheiro civil. Para engenheiro civil, então cai transferência de calor, né? E o interessante é o seguinte, o exercício aqui que está sendo abordado, transferência de calor, ele já começa no clássico, que o clássico é resistência térmica. Resistência térmica, cada 10 exercícios, vamos dizer que 5, a metade, vai ter ou resistência térmica ou algum conceito correlato, né, que seria a forma talvez tradicional de resolver um exercício de condução, convecção, radiação, né, mas é bastante comum. Então esse exercício aqui que nós temos na tela, ele apresenta a resolução dele através das somas de duas resistências, uma resistência condutiva 1, uma condutiva 2, né, através da resolução desse exercício efetivamente, uma vez identificado o coeficiente de condução, né, e feita a resistência, você chega na resposta. Então, esse exercício clássico caiu aí, o pessoal de engenharia civil. Cai na caixa também, né? Cai na caixa de transferência de calor, tem algumas questões desse tipo. Tá, e aí você está à toa e vê um exercício de haste metálica. O que você acha, Alisson? Vai ser uma condução simples, Condução unidimensional de Fourier, uma barrinha, supondo que o calor não se espalha pela superfície lateral da barra. Tranquilo, duas temperaturas constantes. E é o que acontece. E é o que acontece, justamente. Você acertou em cheio, né? Desta forma, totalmente. Isso, quanta surpresa. Oi? Quanta surpresa. De fato, né? Se você não está se preparando, você vai levar um susto. Mas com um pouquinho de atenção, um pouquinho de preparo, você já percebe aí esse tipo de comportamento. Então, justamente do jeito que você falou, né? Então, dois corpos, né? Uma barrinha com som unidimensional, não tem segredo. Então, o coeficiente de condução ele se mantém sempre constante, ele não vai alterar no tempo, ele não vai alterar no espaço, vai ser sempre as condições bem lineares, que é para resolver em tantos minutos. Sim. E aí, ficar atento nessas questões de unidade sempre, né? Que é a caloria por segundo, não é sistema internacional. Mas o Petrobras, em geral, usa sistema internacional, exceto quando ele quer que você não converta muito. Com certeza. Aí já deixou as constantes ali em função de caloria. E não veja lá o K da condição térmica. É 5 já deixou em caloria. Então, as respostas já estão em caloria. Mas é um ponto que você tocou que é muito importante, a pessoa que estiver fazendo a prova ficar atenta à unidade, né? Às vezes eles colocam uma unidade em potência de 10, né? Então, cacau, né? Quilocalorias, né? E a outra em calorias. E aí, uma simples divisão por 1000, aí você resolveria, né? Sim. E isso aí os múltiplos. Os múltiplos, exatamente. Quilo, mega, milho. Ficar atento para essas letrinhas na frente das unidades. Aqui, esse próximo exercício, nós temos aí uma troca por condução e radiação. Aí você ficou preocupado. Estou olhando a sua cara de preocupação. Tem uma potência de 4. Tem uma potência de 4. Mas não, felizmente, esse exercício ele já diz, né, quanto que é o valor da radiação, que é aqui 300 watts. Então ela já está resolvida. Já está separadamente como uma parcela de calor. Como uma parcela de calor. Né? Isso facilita muito. Sim. É muito complicado você levar a quarta potência no meio de um concurso. Pode acontecer. Tem exercícios que isso acontece, mas pode, números, principalmente número 3, 4. 2, 3, 4. Isso. Você não vai ter 72,5 para levar a quarta potência no concurso. Espero. Até hoje eu não vi. Então, nós temos essa resolução. Lembra muito a ideia, às vezes, de como chama? Resistência térmica. Né? Se você tiver um conceito bem fixo, você vai ter facilidade. Chega aqui na resolução. Tá? Mais um exercício, placa delgada aqui um pouquinho. Ele vai falar de convecção, tá?
mas não vai precisar se preocupar, né, com o número de Rayleigh, número de Reynolds. Você vai preocupar se é convecção natural, convecção forçada, não é nada disso. Esses números adimensionais, eles estão fora. Eles estão em outro tipo de questão, né? É outra abordagem. Também seria um tipo de questão que você considera variações que aqui você considera regime permanente. Isso. E distribuições espaciais que você também não considera. E tudo aqui, bem simplificado. Então ele já te dá o H convectivo para você resolver. Que você chegaria no H convectivo fazendo toda essa contaiada de convecção. Então você não vai precisar. Já tem na mão, é só aplicar aí a formulinha simples, né? O Q é igual a H, variação de temperatura. Você chega aí à temperatura desejada, tá certo? Então, não tem muito mistério. E por último, aí vamos falar do exercício teórico, né? Tem vários exercícios, mas senão nós vamos ficar até amanhã aqui falando. O vídeo vai virar uma aula. Deixa para aula, fazer isso aqui. Esse 58... Sempre cai alguma coisa teórica. Sempre cai. E quando cai uma coisa teórica envolvendo os três conceitos, esse é um exercício clássico. Por quê? Porque misturar as propriedades de um contra o outro. É um contra o outro, né? E aqui a alternativa aqui em destaque, né, errado, é que ela diz assim: a transferência de calor através do vácuo só ocorre por radiação e convecção. Esse é o equívoco, né? Porque é só radiação pelo vácuo. Sim. A convecção ela precisa de um meio fluido para acontecer. Então, meio material. E no caso a convecção em si é fluídico, né? Então a condução é sólida e convecção fluida. E eles sempre batem nessa tecla. Eles ficam, então radiação não precisa de meio físico. Isso é quase universal. Então nesse caso aqui a alternativa é esse aí é um exemplo de exercício teórico. Existem vários outros, sempre explorando as três facetas. Eu te sugiro uma coisa, poderíamos aí num próximo programa falar dos trocadores de calor. Sim, são questões já um pouco mais complicadas. Pelo menos do ponto de vista de lembrar aquelas fórmulas com logaritmo, de diferença de temperatura, que tentam condensar vários tipos de conformação de geometria numa ou duas fórmulas só. Justamente, concorrente contra corrente, né? Qual que é o mecanismo de resolução e as várias chincanas, como você consegue equacionar isso aí, cai. Que são os exercícios mais complexos, eu acho, de transferência de calor nos concursos em geral. Alguma coisa aí sobre essa série de programas? Primeiro? Eu acho que é isso. Nós vamos falar também de outras disciplinas que nós contemplamos nos nossos cursos aqui. Legal. Você tem ideia qual vai ser o próximo? O próximo, talvez engenharia econômica, produção logística. Acredito que sim. Acredito que sim. Tá bom. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Até mais, pessoal.